Deus diz, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Gostoso pregar em cima do tema, mas quando Deus nos direciona para outra palavra, é melhor obedecer a Deus. Isaías, capítulo de número 40, a partir do versículo de número 12. Os irmãos encontraram? Amém. Vou começar lendo aqui. Os irmãos só acompanham o que eu vou estar lendo. Amém, irmãos? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 40, versículo de número 12. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as ações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem comparareis? O artífice grava a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio vos não notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e as desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisas vãs os juízes da terra. Ele não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado, sopra sobre eles e secam-se em um tufão, como tragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante? Para que ele seja semelhante, diz o santo, levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem as todas chama pelo teu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Todos podem dizer amém? Amém. Pode se assentar. É uma palavra longa, mas eu precisava ler porque o tema do congresso é interessante. Ora bem, Senhor Jesus. Eu estou contente de encontrar algumas pessoas aqui. A Graziele está ali. Deus abençoe, Graziele. Faz assim.
Deus abençoe sua vida, inclusive foi minha cliente também, está abençoada atualmente, né? Deus abençoe a vida da missionária Márcia, Deus abençoe a Helenice, nossa amiga particular, Deus abençoe, é ali da Igreja da Comunidade da Graça, Deus abençoe. Os que me acompanham aqui, missionária Tânia, pastor Flávio, Deus abençoe esse casal abençoado, Deus abençoe missionária Neide. É um prazer estar revendo a senhora também, viu? Ela lembrou da gente, viu, irmãos? Ela teve coragem. Lembrou da gente. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o pastor Jonadab. É um prazer estar revendo o senhor também. Obrigado pela oportunidade, pastor. Aos demais obreiros, Deus abençoe também. A palavra do Senhor aqui, o tema é interessante. Olha, vem, Senhor Jesus. E trata-se da revelação que é o Apocalipse. É uma revelação. Mas Deus me deu uma palavra que eu vou titular com um tema sugestivo ao Congresso. Já que vocês embasaram o Congresso, que é o único Congresso das Irmãs no livro de Apocalipse, Deus me deu uma mensagem chamada A Auto-Revelação de Deus. É mais forte que o Apocalipse. Repete comigo. A auto-revelação de Deus. Vire para o seu irmão ou para a sua irmã de uma maneira carinhosa, de uma maneira simples. Diga assim para ele ou para ela, diga assim: prepare-se para ouvir Deus se revelar. Quem acredita em nome de Jesus? Este capítulo de número 40 do livro de Isaías é um dos livros mais lidos pelos judeus. Como os judeus, como a tradição judaica adora esse capítulo de número 40, porque ele fala de uma grande renovação não só para os judeus, mas também para a igreja de Jesus Cristo. Igreja esta que foi comprada com sangue, louvado seja o nome do Senhor, com o sangue de Jesus Cristo, com o seu único Filho, Jesus Cristo. A primeira revelação que Deus me dá a respeito dele mesmo, ele fala de uma revelação em relação ao universo, está no versículo de número 12. Deus diz: quem na concha da sua mão mediu as águas do universo. Imagine, meus queridos irmãos, todas as águas do mundo, todos os rios, todos os riachos, as cataratas do Niágara, as cataratas do Iguaçu, todos os lagos, todos os mares, o mar Mediterrâneo, o Golfo Pérsico, todos os rios e mares e águas. Isso sem contar, porque os irmãos sabem que a terra é composta de 2/3 de água. Há mais água do que terra no planeta Terra. E os irmãos sabem que existe um fenômeno chamado ciclo hidrológico. O que ocorre nesse ciclo hidrológico? Os mares, o sol esquenta os mares, as águas dos rios, e essa água evapora. E aí ela se condensa nas nuvens, há a condensação, e ocorre também a umidade. E aí quando ocorre a umidade, a condensação, e aí nós recebemos a chuva. Então, se você perceber, todos os rios, mares, todas as cachoeiras, sem contar a água que está aqui em cima nas nuvens, Deus diz que pega toda essa água e cabe na concha da mão dele. Você conhece outro Deus assim? Você conhece um Deus que pega todos os oceanos, todos os rios, todas as cachoeiras, todos os riachos e coloca na concha da mão dele? Isso que é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele pega todas as águas e coloca na concha da tua mão. Aleluia. Ainda com relação ao universo, ainda no versículo 12, ele diz: eu sou aquele que mede a medida dos céus a palmos. Os irmãos sabem que o universo, o mundo estelar, a milhões de quilômetros, Deus está dizendo: eu apenas acrescento um palmo e já está medido o universo. Você conhece um Deus com esse poder? Você conhece um Deus que tem todo esse equilíbrio, todo esse poder?
cosmos, o que está em cima aqui no planeta, é de 4 bilhões de anos-luz. 4 bilhões de anos-luz, sobre 8 bilhões de diâmetro. Deus está dizendo que Ele apenas acrescenta um palmo e já está medido todo mundo. Você conhece outro Deus que tem esse poder? Conhece outro Deus? Você vai entender por que Ele está se revelando a mim e a você. E no final você vai entender o que Ele quer fazer nesta noite. É uma grande responsabilidade pregar no congresso, porque principalmente para o último pregador, pastor. Ele já pregou vários pregadores aqui desde quinta, e eu soube que Deus tem falado forte aqui, né, de várias maneiras, e eu fui privilegiado com os louvores das irmãs aqui. Que bênção, que maravilha, todas bem ornamentadas, né, abençoadas. É bonito isso, é o quinto congresso. Mas você que está de fora, que às vezes não conhece as suas irmãs, como eu não conheço, você não sabe o que elas têm passado. Você não sabe as investidas malignas contra a vida da diretoria, contra a vida dela, contra a vida do pastor da igreja. Mas maior é quem está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia ainda fala que Deus continua se auto-revelando. Ainda sobre o universo, Ele diz: eu sou aquele que mede a medida dos céus a palmos. E aí Ele diz ainda com relação ao universo: eu sou aquele que pesou o pó da terra e os montes e os outeiros. Pesei tudo isso em balança de precisão. Está na Bíblia, Isaías 40. Imagine só, meus queridos irmãos, todo o pó da terra, todos os montes, todos argilas, areias, os montes do Himalaia, os montes do Niágara, todos os montes, todo o pó da terra. Deus diz que pegou tudo e pesou em balança de precisão. Sabia o que é balança de precisão? Balança de precisão é aquela balancinha pequenininha que o ourives usa para pesar pó de ouro. Com muita precisão ele pesa o pó de ouro. E o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diz: eu pego todas as terras, todos os pós, todos os montes e peço em balança de precisão. Quem sabe a sua vida tem sido um peso para você. Quem sabe você entrou aqui e ao congresso é festa, e Deus está dizendo que a festa ainda não acabou. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus tem presente para muita gente aqui dentro, porque você não pode ficar desapercebido, porque a Bíblia diz que o mundo espiritual existe, e não é brincadeira, é uma luta. A Bíblia diz que é uma luta entre o bem e o mal. Você tem que ficar ligado, porque Deus pode enviar o anjo dele aqui, e você está desapercebido e perdeu a bênção. É a realidade. Eu não vou passar a mão na tua cabeça, irmãos. A igreja, o mundo espiritual não é brincadeira, né, meu pastor? O mundo espiritual não é brincadeira. A Bíblia diz que são milhões, milhares de anjos, arcanjos, querubins, serafins e miríades travando uma batalha. E você tem que estar ligado aí buscando o Senhor. Aí ligado igual Jacó lutou com o anjo no pau de Jaboque. Passou a família toda dele. Passou filhos, passou esposas, passou mulheres, passou os animais. Quando ele foi passar, o anjo falou: aqui você não passa. Agora aqui é eu e você. Está entendendo, meus irmãos? O que tem que tratar com você, Deus trata com você, não é com o seu vizinho. Aleluia. A Bíblia diz em Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia diz em Filipenses 4,13, diz o seguinte: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. A Bíblia diz também em Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem confia no Senhor esta noite? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo diz: eu tenho por certo
Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Você e eu estamos sendo aperfeiçoados. Você está entendendo, meus irmãos? Você está aqui de passagem. Olha o tema lá: ora vem, Senhor Jesus. Estamos pedindo Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estamos falando: Senhor, venha. A prova é forte, a tormenta. Da última vez que eu preguei aqui, eu preguei o tema ouvindo Deus na tormenta. Quem estava aqui? Da outra vez que eu preguei a palavra, quem estava aqui? Eu preguei ouvindo Deus na tormenta. A tormenta é forte. A tormenta, ela vem para derrubar, para destruir. Mas o sangue de Jesus Cristo nos abençoa e nos guarda. A Bíblia diz em Números 23:19: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Ele falou, ele vai cumprir. Fique para o seu irmão, você vai dizer para ele assim: fique tranquilo, ele vai cumprir. Maravilha! Comece a adorar o nome dele aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda com relação ao universo, ele diz que é aquele que está assentado sobre o globo da terra, Deus. Isso fala do senhorio de Deus, do seu poder. E ele diz: eu estou assentado sobre o globo da terra. A Bíblia diz que Deus se encurva para ver os moradores da terra. A Bíblia diz que a terra é escampeiro dos seus pés, estrada. Você tem noção que nesta noite Deus está te presenteando com uma auto-revelação, uma autobiografia dele mesmo? Mas ainda tem mais coisa. Você vai entender por que ele se auto-revela, por quê e para quê. Você vai entender. E ele diz: quando eu quero sentar sobre essa terra, eu sento e acabou. Ele fala do seu senhorio. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz o seguinte: olha, eu sou aquele que conta as estrelas e chama pelo nome. Você conhece um outro Deus como esse? Que ele conta as estrelas. Certa feita Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua casa, da casa dos teus pais, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei de uma grande nação, abençoarei o seu nome, engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Só que Deus diz também: abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Só que faz uma coisa para mim, Abraão: sai aqui, sai da sua tenda, tenta contar as estrelas do céu. Ele tentou contar, só que a Bíblia diz que não conseguia, porque são milhões e milhões e milhares. Ô Abraão, você não conseguiu, né? Tenta contar a areia do mar. Também não consegui. Assim será a sua descendência. E aí, o mesmo Deus que falou com Abraão está dizendo aqui no Isaías 40: eu sou o Deus que chamo as estrelas pelo seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma estrela que os astrônomos descobriram uma estrela, que colocaram o nome da estrela de R136A1. Ela é uma mega estrela, apresenta maior luminosidade. Ela é cerca de 10 milhões de vezes mais brilhante do que o Sol. Olha só, meus irmãos. E Deus, esse Deus Todo-Poderoso, ele diz: constelações, venha, estrela, venha. Todas as estrelas ele chama pelo teu nome. Você conhece um Deus que chama a existência que não existe? Você consegue ter noção de um Deus que chama todas? Ele faz a contagem, diz a Bíblia que ele chama todas, e todas se apresentam. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: todas as nações são para mim como nada.
Ele diz que as nações, América do Norte, Inglaterra, Estados Unidos, África, todas as nações, para mim, são como nada. Está entendendo, irmãos? Ele diz, as nações se acham poderosíssimas. As nações se acham que têm um poder econômico bélico. As nações acham que têm um poder econômico intocável. Elas se acham incomparável, que mandam o mundo inteiro, que tem uma economia estável, como a Alemanha e outros países, como os Estados Unidos, que quebrou, que está se levantando, mas se achava intocável. Mas só tem um que é intocável, que é o Jeová Rafá, o Deus que sara, Jeová Jiré, Jeová Nissi. Esse é intocável. Aleluia. As nações são para mim como nada. A Bíblia diz também que Deus fala a respeito dos reis, dos príncipes, dos homens poderosos da terra. Os príncipes das terras, os reis, os grandes, os chefes das chamadas grandes nações, as estrelas, os bambambam, os que se acham os nobres, os mais inteligentes da mídia. Sabe o que Deus diz para eles? Vocês são para mim como nada. Está entendendo? Esse é o Deus que nós servimos. Deus compara esses homens, essas nações, e agora falando dos homens que se acham inteligentes, que se acham poderosíssimos. Deus os compara como nada. Deus os compara como uma árvore que foi plantada, que mal se arraigou, mal a sua raiz ficou firme, e Deus assopra nas suas narinas, e aí essas pessoas são jogadas como uma erva e desaparecem. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Labassurianda, Labassuri Cantarai. Eu, desde quando cheguei aqui no culto, eu senti a presença dele, e ele está aqui nesta noite. E você que veio buscar a sua vitória, prepare-se que já está chegando a sua vitória que tanto você queria. Só que esse Deus que se auto-revela, ele é um Deus poderoso. Ele é tão grande, tão maravilhoso, que ao mesmo tempo ele cabe no nosso coração. Você está entendendo? Esse Deus é um Deus onisciente. Ele tem ciência de tudo. Esse Deus é um Deus onipresente. Nós estamos num grande culto aqui de um congresso das irmãs, mas nesse exato momento, às 8:45, ele está neste momento lá no Japão, ele está neste momento lá na Suécia, ele está neste momento lá no Alasca. Onde tiver um crente ajoelhado buscando a presença dele, ele se faz presente. Aleluia. Esse é o Deus que você e eu servimos. E às vezes eu tenho que quebrar o protocolo, né? Tem hora que eu tenho que quebrar o protocolo, né? Sabe o que Deus manda falar para você? Não quer com a criança no colo? Sabe o que Deus manda falar para você? Eu estou falando da grandeza de Deus aqui, da auto-revelação dele. Ele diz: diga para minha ungida que eu estou no controle da vida dela. Teve momentos, esse mês agora, lá para o Sul e Andarai, que passou aqui, esse mesmo congresso aqui, que você disse o seguinte: Deus, eu não estou aguentando a pressão. Está muita pressão na minha família, Deus. A tormenta está grande. Parece que eu não vou aguentar. A pressão arterial até subiu. Sabe, tanto nervosismo, tanto estresse. Mas Deus diz para você: filha, eu nunca perdi o controle da sua vida. Tá? Ele diz que a sua família está na mão dele como as águas estão na concha da mão de Deus. Ele diz que nenhum dos seus cabelos, nenhum fio de cabelo vai se perder sem a permissão dele. Ele diz que essa que você está segurando, Labaxuri e Cantarai, sabe o que vai ser? Cantora.
Ásia, e irá visitar muitas nações e países e continentes, e o nome do Senhor será glorificado. Está entendendo porque a tormenta é forte? Porque as ondas estão bravas. Fique em paz, a sua vida está na mão de Deus, e Deus diz que você tem um desejo no teu coração, como todo ser humano tem, mas existe um desejo para você impossível. Você está muito necessitado desse desejo. Você não consegue. É como se estivesse em um abismo. Deus me mostra agora um abismo. Você não consegue atravessar, porque se você der um passo, você cai. Só que Deus diz: olha, para ela é difícil, mas eu sou o Deus que cria um ponte aonde não existe ponte. Eu sou o Deus, Labachuri Andarai, que cria o que não existe. Eu trago à existência o que não existe. E Ele diz: abre a tua mão direita agora, em nome de Jesus, e receba uma providência da parte dEle, financeira, e pegarás o microfone e dará o testemunho de: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quem crê na vitória dela, levanta a sua mão. Meu Deus, é forte, é forte. Meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus diz, Deus ainda fala sobre revelação, sobre si mesmo. E Ele diz respeito sobre os deuses e os povos do mundo. Ele diz que reduz a nada e a menos do que nada. Não existe outro Deus. O nosso Deus é um Deus único. O nosso Deus é um Deus único. O Egito que o diga. Os pseudos deuses do Egito que o diga. Os irmãos sabem que por ocasião do Êxodo, Deus foi obrigado a enviar 10 pragas para o Egito. Os irmãos sabem disso. E cada praga era uma afronta ao Deus do Egito. E uma delas era os egípcios. Eles têm tanto pavor de piolho, que eles tinham um Deus. Eles até hoje acreditam num Deus que chama-se Deus Tifã. Deus Tifã. E eles acreditavam que esse Deus os protegia contra os piolhos. O sacerdote egípcio, quando ele entrava para ministrar, ele era examinado da planta do pé à planta da cabeça, a planta da cabeça aos planos dos pés, para ser examinado, para ver se não tinha piolho. Eles achavam o pelo tão repugnante que eles eram examinados antes de entrar para ministrar. Aí Deus, no alto dos céus, Deus diz: quer dizer que tem um Deus aí no Egito que livra de piolho? Pois então eu vou mandar piolho em todos os egípcios. E mandou piolho, e o nome dele foi glorificado. Está entendendo? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você serve. Ainda, continuando, Labachuri Cantalai, aleluia. Ainda continuando sobre a auto-revelação de Deus. Deus, ele fala sobre a sua total independência. O nosso Deus é um Deus independente. Diz a Bíblia que ele fala: eu sou Deus independente. Eu sou Deus. Quem me aconselhou? Deus está dizendo. Tem alguém que me aconselhou no céu? Quem me trouxe informação para eu tomar conhecimento e julgar segundo a informação?